O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Vocês podem sentar, por favor. Aproveitando hoje esta presença materna de Nossa Senhora, como eu já disse no início, aproveitemos a oportunidade para estar nos braços dela. Ela cuidou de Jesus e ela vai cuidar de nós. Ela cuida de cada um de nós. Cuida também quando entra nas nossas casas, lembrando-nos o dever da oração, da companhia dela através da oração do terço e de tantas outras coisas importantes, como por exemplo, entender, compreender para viver melhor a palavra de Deus. Então, olhando tudo que nós ouvimos, a primeira impressão que a gente precisa ter é que a palavra que nos foi direcionada, que foi preparada para nós, indica, ensina quem é Deus para nós. Fala da unicidade, da soberania de Deus na vida de quem nele acredita. Deus é soberano, único, onipotente e exerce sua força, seu poder, sua unicidade em quem? Em quem acredita nele. Primeira coisa, é disso que fala a primeira leitura, é disso que fala o Evangelho. A César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então guardem essa premissa. Deus é único e Ele é Senhor, Ele é onipotente, Ele é soberano na nossa vida, porque a gente o reconhece, sabe quem Ele é, e no relacionamento nosso com Ele, permitimos que Ele domine a nossa vida. Guarda isso. Segunda coisa que a gente tem que guardar é lembrar o que somos, quem. Então sabemos quem Deus é, único e soberano. Quem somos nós? Temos que guardar isso aí para depois a gente chegar numa conclusão. E quem somos nós? Somos imagem e semelhança de Deus. O rosto de Deus está gravado em nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Como é que Deus é, Padre? Olhe para quem está perto de você. Somos o reflexo
do amor, da presença de Deus, do jeitinho que somos. Também guarda isso: quem somos? A imagem e a semelhança de Deus. A discussão aqui hoje tem uma controvérsia, e os nossos amiguinhos aqui, os enviados, fizeram uma aliança aqui hoje, né? Hoje não só os fariseus, raça de víboras, mas também os herodianos, dois grupinhos. Neles sim devia cair uma bomba, explodir tudo. Extremamente radicais, que levam tudo ao extremo e não sabem o que significa a expressão virtus in medio. A virtude está no equilíbrio, no encontro das coisas. Extremistas. Quando a gente se torna extremista, a gente faz besteira, porque o extremismo exclui quem não faz parte das extremidades. Nós temos que, Jesus é inclusivo, né? Ele traz para si quem aceita sua proposta, quem acredita nele. Esse grupinho tem uma intenção: criar problema para Jesus, ver se ele vai falar alguma coisa de atravessado. Então eles começam assim, muito docemente, né, para enganar trouxa. Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus, que não te deixas influenciar pela opção dos outros, nem pela opinião, que não julgas um homem pelas aparências. Tudo balela. Essa parte do evangelho, ela faz parte, o modo de tratar que eles estão usando para pôr Jesus numa situação difícil, é uma expressão latina, vem de uma expressão latina que faz parte inclusive do direito romano. Perguntar para Jesus se paga ou não se paga o imposto é fazer lembrança de que eles estão sob a ocupação romana. Eles estão pagando imposto para Roma, para César. Então eles não querem. Eles querem a autonomia deles, política. Usam da religião para criar um problema político de acordo com a resposta que Jesus vai dar. Eles usam dessa expressão, dessa retórica, que se chama captatio benevolentiae. Eu puxo o saco, eu te adulo, eu digo umas coisinhas bonitinhas para tirar de você alguma coisa que me interessa. Guarda isso, captatio benevolentiae. Eu vou traduzir assim, bem no nosso português: gente cara de pau. É isso. Na verdade, a tradução oficial em português seria atrair a benevolência com segundas intenções. Eu te adulo, aí você faz o que eu quero. Estão cansados de saber que Jesus não vai fazer o que eles querem, mas estão tentando. São sem vergonha, mas não tem um pingo de vergonha na cara. Mas não há. São verdadeiramente hipócritas. Não mostram uma fachada, usam uma máscara. Vocês sabem de onde vem aqui a expressão hipócrita? Quem participava do teatro romano, os hipócritas eram os que usavam uma máscara para fazer uma encenação. Tinha um teatro, uma encenação, usavam uma máscara, não é? Assumiam um personagem que não eram eles, eram hipócritas. Daí vem a expressão hipócrita. Você está encenando para mim, porque você não é nada daquilo que você mostra ou fala. Hipocrisia. A gente está encenando. Eles estavam encenando. Eles queriam criar um problema para Jesus. Eles queriam colocar Jesus à prova, como sempre fazem, né?
Aí entra aqui a questão, colocam em jogo a questão do tributo, o que está em evidência, né? Paga ou não paga? Se Jesus fala que é para pagar, ele cria um problema com os fariseus de Jerusalém. Se ele fala que é para não pagar, ele incentiva os herodianos à guerra e ao combatimento. E aquele povo lá vive embebido em gasolina, é só acender o fósforo que pega fogo, joga bomba um no outro, se mata. O que Jesus diz? Primeiro ele pede a moeda do tributo, e ele pergunta o que está na moeda. O evangelho é reduzido aqui apenas a dizer que tinha o rosto de César, mas tinha uma inscrição na moeda do tributo, que César é Deus, porque o imperador romano era o Augustus, Divus Filii Augustus. César é um Deus. Dê a César o que é de César. A moeda não é de César, não tem lá o rosto de César na moeda. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. O que eu disse para vocês no começo? Quem somos nós? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Na moeda do tributo tinha o rosto de César. Em nós, em você, tem o rosto de Deus. E Ele é o soberano nosso. Então dê para César a moeda do imposto, mas você é de Deus. Você pertence a Deus. Tua vida é de Deus. De César a moeda. Você é de Deus. Faça o que tem que ser feito politicamente, e não mistura a tua religião com as pendengas da ocupação romana. Separa as coisas, faça bem feito cada uma delas. Paga o imposto, porque a moeda de César devolve para ele, porque ele se acha um Deus. Mas teu Deus não é César. Teu Deus não é o dinheiro. Teu Deus é o Senhor da terra e do céu, o que te criou, a imagem e semelhança dele. É a Ele que você tributa honra, glória e louvor. Que essa imagem, né, essa beleza da presença de Deus, da imagem de Deus, lembre-nos sempre, né, olhando para nós, lembrando que Deus está presente na nossa feição, nos nossos gestos, no amor que a gente distribui, né? Que isso nos impulsione a buscar o equilíbrio das coisas, que isso nos impulsione a oferecer para Deus o que a gente tem de melhor e reconhecer verdadeiramente quem Ele é. Lembrando que Ele é um Deus ciumento, hein? Ele mesmo diz na Sagrada Escritura, é um Deus ciumento, tem ciúme da gente. Ele não quer a gente por aí não, hein? Somos só dele e de mais nada e de mais ninguém. Creio